Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Adriano Pereira, vereador por 3 mandatos, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, também através desse canal importante de informação, ao povo blumenauense. Vereador, o senhor está no 3º mandato. Eu vou repetir a pergunta que eu faço para os seus colegas e o senhor ainda, por toda a sua experiência. Por que o senhor merece ser reeleito? Bom, porque eu tenho feito um bom trabalho, tenho sido um vereador que durante todos esses 3 mandatos tem estado presente de forma contínua e permanente no dia a dia da vida da população blumenauense, principalmente dos bairros da nossa cidade. Tenho buscado ser a voz dos bairros da nossa cidade, dos morros, das vilas, das periferias, do povo trabalhador da nossa cidade, porque a gente precisa, no meio de vereadores que são de segmentos diversos, lá na Câmara de Vereadores, também ter a voz do povo dos bairros da nossa cidade, onde a gente tem os mais diversos problemas a serem tratados, discutidos, reivindicados, cobrados. Por isso que eu acho que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, sendo a voz dos bairros da nossa cidade na Câmara de Vereadores. Pois é, uma segunda pergunta que eu sempre faço é qual é o perfil do seu mandato, em especial esse último, qual é o perfil? O senhor já deu uma linha um pouco com ele. O senhor é um vereador de comunidade, como é que o senhor se enquadra? Sou vereador de comunidade, eu vim do movimento comunitário, eu vim justamente do meio do povo, comecei como líder comunitário lá na Associação de Moradores, no Orçamento Participativo, no Conselho de Desenvolvimento de Bairro, no Conselho de Saúde, na igreja, nos mais diversos movimentos. Foi de lá que surgiu Adriano Pereira. Então, vim para a política justamente saindo do meio do povo, lá da comunidade, para a Câmara de Vereadores. Então, agora na Câmara de Vereadores eu tenho buscado representar, na medida do possível, com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, todas as questões relacionadas aos bairros da nossa cidade. Quais são as bandeiras que o senhor identifica? O senhor luta por um determinado região, determinado bairro? O senhor é da região da Velha? Quais são as bandeiras que o senhor entende que o senhor defendeu ao longo desse mandato? Inicialmente a gente tinha a nossa base muito forte somente na Velha, porque a gente iniciou a nossa vida, nosso trabalho lá. Hoje nós estamos da Velha, Vila Itupava, da Velha ao Garcia, nós estamos... não tem o que vários vereadores falam, nós não somos vereadores de uma rua só, de um bairro, nós somos vereadores dos 35 bairros e de toda a cidade, até porque a gente, a partir do momento que vai seguindo na política, a gente vai, obviamente, trabalhando em toda a cidade e recebendo votos em toda a cidade, por isso nosso compromisso é com toda a cidade. Não tem 35 bairros, só 15 vereadores, é óbvio que nós temos que trabalhar por toda a cidade. O vereador não é de bairro, não é de rua, ele é de Blumenau. Quando o senhor fala em dar voz à comunidade, a voz ao morro, o que o senhor quer dizer? Como é que o senhor atua no trabalhar? O vereador, a comunidade está pedindo um asfalto, está pedindo uma roçada, está pedindo um médico no posto de saúde. É nessa linha que o senhor atua? Exatamente. Então, o povo lá do morro que sofre com a falta de regularização fundiária, com o problema das ruas de placa amarela, com o sofrimento que está aí no dia a dia, que é vergonhosa essa situação, Em pleno 2024 nós estamos convivendo ainda com essa questão da falta de água. Então o povo lá do morro, da comunidade que sofre dias e dias sem água, Há pouco antes de chegar aqui, inclusive, para essa entrevista, novamente pessoas lá do Dona Edith dizendo: vereador, estamos sem água de novo. E eu disse: poxa, mas não é possível que ainda continue essa falta de água. Então assim, a gente traz essas demandas lá da comunidade, do postinho lá no Progresso, do postinho lá em outra região da cidade que está sem médico, que está sem profissional da saúde para atender. As mais diversas situações a gente busca trazer para a Câmara de Vereadores através de indicações, requerimentos, ofícios, a nossa cobrança na Tribuna de Vereadores, os nossos encaminhamentos aos secretários, aos responsáveis, para buscar resolver. Como é que o senhor avalia a resolução desses problemas, dessas demandas, a partir do seu trabalho? Muitas coisas que a gente consegue resolver, a gente conquista muitas coisas, com muito esforço, obviamente. Tem aquelas situações que ainda não foram atendidas, mas a gente fica feliz com aquilo que a gente consegue, através dos nossos encaminhamentos, resolver. Poderia dar exemplos. O bairro Velha Grande, e não só Velha Grande, outros locais também, através de um trabalho que a gente fez na Comissão de Telefonia, da qual fui presidente, a gente conseguiu trazer novas torres de telefonia celular, melhorar a comunicação nos bairros. Ainda tem regiões que sofrem com a falta de comunicação, mas lá no bairro Velha Grande, por exemplo, não existia comunicação alguma, o pessoal não tinha acesso a sinal de telefonia. Quando a gente conseguiu, através desse trabalho da nossa comissão, da telefonia,
e as operadoras trazer uma torre de telefonia foi uma grande conquista, fruto do nosso trabalho. Fora isso, a gente conseguiu agora, a gente tem buscado muitas emendas parlamentares, Alexandre, nossa deputada, o ex-deputado federal Décio Lima já trazia muitos recursos, a deputada Ana Paula agora tem trazido muitos recursos e a gente tem conseguido obras importantes também. Está em andamento agora a reforma geral do ESF Arão Rebelo, novas unidades de saúde vão ser construídas também através de emendas parlamentares e recursos que nós temos reivindicado. Conseguimos algumas pavimentações de rua, né? A gente ajuda muitas vezes na organização de mutirões, né? Até uma determinada rua lá quer pavimentar a sua rua, a gente vai lá e ajuda, mostra os caminhos, mostra como é que funciona a parceria com a prefeitura para organizar o mutirão, né? Ajuda naquele pontapé inicial e muitas vezes dando certo eles acabam tendo aquela conquista da pavimentação da rua. Então são as mais diversas formas de a gente ajudar e muitas vezes ter, né, as conquistas. A escola Conselheiro Mafra, lá o CAIC, a creche foi reformado, uma demanda antiga que nós tínhamos, e em diversas comunidades, praticamente todos os bairros nós temos alguma ação da qual a gente participou, reivindicando e acabou algo sendo solucionado. Lógico, como você falou, que tem muitas demandas aí para serem atendidas. Eu considero hoje o transporte público um problema sério na nossa cidade, a falta de água é outro problema, a saúde tem muitos problemas, então poderia citar essas três aí como 3 áreas que ainda têm muitas demandas reprimidas. Eu já toco nesse assunto que eu quero, mas para não perder minha linha de raciocínio, quais são os principais projetos que o senhor apresentou, que conseguiu avançar na Câmara nesse mandato? A gente apresentou vários projetos, mas assim, nos últimos tempos a gente tem apresentado poucos projetos, e vou te dizer por quê, Alexandre. O vereador, infelizmente, tem muitas ideias, muitas propostas que a gente apresenta e que não são prerrogativas nossas. A gente fica impossibilitado, amarrado de apresentar muitas das nossas ideias. E o que dificulta nessa questão de estar podendo avançar na aprovação de projetos. Eu apresentei projetos na questão da transparência, uma série de projetos, né, inclusive para a própria Câmara de Vereadores. Teve projetos que tentei avançar e não consegui, como exemplo, a diminuição do recesso parlamentar, que eu acho um absurdo, 45 dias, né, entre outras iniciativas. Agora apresentei essa semana um projeto na questão dos autistas, que eu, né, até vi a sua reportagem, acho que talvez seja difícil o prefeito sancionar esse projeto, mas algo precisa ser feito. Se ele não puder sancionar por ser uma prerrogativa dele fazer, então que agora ele pegue o meu projeto que está pronto e coloque em prática. A ideia já está pronta. Muitas vezes acontece isso. A gente apresenta bons projetos, pois é inconstitucional porque não era prerrogativa do vereador, é do executivo. E o prefeito depois manda para a Câmara de Vereadores e aprova como se fosse ideia do prefeito, do executivo, como muitas vezes, na maioria das vezes, são ideias nossas que nasceram lá na Câmara de Vereadores, de um determinado vereador. Como acaba não avançando por essa questão de constitucionalidade, a gente acaba não tendo sucesso na aprovação desses projetos. Isso lhe frustra, essa dificuldade de avançar, essa limitação do vereador? E aí, por outro lado, a gente percebe, e não estou dizendo que é seu caso, mas que muitos vereadores acabam avançando projetos que são flagrantemente inconstitucionais para jogar para a torcida. Eu até conheço um ex-vereador que falava muito isso, que dizia assim, não, eu faço, pelo menos já apareci na mídia, né? Mas consegui meus pontinhos junto com meus eleitores. Frustra porque muitas ideias são boas, e eu já tive projetos que foram considerados constitucionais e foram vetados depois pelo prefeito. Não foram só projetos inconstitucionais, teve um projeto de transparência de gastos aí por exemplo, que não avançou, mas era constitucional. Mas aí lá no Executivo, um outro parecer dizia que era inconstitucional. Mas é estranho, né? Então, assim, frustra porque muitas ideias e muitos desses projetos é o povo que nos pede. O povo vereador, apresenta lá no projeto, faz isso pela gente, faz isso pela nossa categoria, pelo nosso segmento, pela nossa comunidade, enfim. E a gente vai lá e apresenta o projeto inconstitucional. Então, lógico que a gente gostaria de fazer muito mais, mas a gente tem as nossas limitações. Aí acima de nós temos o Poder Executivo que tem as suas obrigações, a gente tem legislações que dependem de deputados estaduais e outras a gente sabe que grande maioria depende do Congresso. E quando você fala jogar para a torcida, eu acho interessante, porque de fato na Câmara de Vereadores tem muito isso, ainda hoje inclusive. Quando você vai falar, por exemplo, de temas como aborto, poder de repente um determinado vereador ou vereadora vai lá, fala, e a gente sabe que vereador não tem prerrogativa nenhuma de legislar sobre isso. Então é para jogar para a plateia. Jogar para a plateia o assunto do aborto, o assunto disso, aqui, temas polêmicos, né, para jogar para o seu eleitor, para os seus seguidores, enfim, o pessoal, aquela vereadora está batalhando por essa causa, por essa bandeira, e na verdade não decide nada sobre aquilo. Citei o exemplo do aborto,
que é uma questão que está sendo discutida lá em cima e que vereador não opina em nada. O senhor falou da dificuldade para apresentar projeto, mas o senhor entende que há algum projeto que o senhor acha relevante nesse mandato para a gente compartilhar para quem está nos assistindo aqui? Olha, eu, assim, dos últimos que eu apresentei, eu gostaria realmente que de alguma forma avançasse esse projeto que eu fiz agora relacionado aos autistas. A gente tem recebido, Alexandre, inúmeras famílias que nos procuram, né? Professores que atendem nas escolas. Aliás, nós estamos com um grande problema, né? O colega vereador Gilson já falou sobre isso aqui, eu acho que também, ou em outras oportunidades, né? E várias escolas estão com a falta do segundo professor, do professor de apoio. Nós temos um monte de várias situações nessa área e famílias que nos procuram, vereador, a gente precisa algo, né, para os nossos... Né? Deixa eu entender, vereador, porque esse é um assunto que eu domino bem, porque eu tenho um filho autista e estou na rede, meu filho está na rede pública municipal. Como é que é esse projeto? O que o senhor, ele teria aula normal num turno e num outro contraturno, um outro tipo de atividade? Eu acho que não tem aquelas ideias cinemateca, né, que atende as crianças no contraturno. Poderia ter sim, né, criado pela própria prefeitura, um espaço exclusivo, né, com vários profissionais, professores capacitados, psicólogos, enfim. Mas não tiraria eles do turno normal. Não teria, exatamente, não tiraria do turno normal, criaria um contraturno, poderia ser num espaço diferente, onde os pais pudessem levar então os seus filhos lá para serem atendidos, com um grande corpo de profissionais fazendo aquele atendimento. Imagina, seria fantástico. Hoje não existe, né, tem ONGs, algumas instituições, algumas entidades que já estão aí, né, eu conheço a luta do seu Mariano, né, deves conhecer ele também, que tem lutado muito aí para criar já tem, né, uma associação registrada, mas não conseguiu ainda o apoio da prefeitura para ter um terreno, para fazer uma sede, para lá fazer todos os tipos de atendimentos, fono, enfim, tem tantas coisas que precisam ser atendidas nessa área e hoje não tem. O que o poder público tem feito de fato nessa área? É muito difícil, porque o que todos defendem, quem lida com isso, é que não se exclua, é que a gente inclua as crianças, e nas escolas que têm contraturno, eles acabam sendo atendidos, mas são só 2 dias, como é o nosso caso. Então esse mas como o senhor mesmo já imagina, é um projeto que, se o prefeito quiser vetar porque realmente a iniciativa é muito boa, mas a gente sabe que já é difícil atender hoje. Até porque tem falta de vários professores, já do segundo professor, né? Que é um problema que já deveria ter sido resolvido. Né? E esse é um furo mais embaixo, porque também assim, não há profissional suficiente entre os profissionais. Bom, esse é o assunto que... vai longe, a gente precisa de profissionais capacitados, acho que precisa essa questão de... A própria Secretaria de Educação, o Poder Público, acho que poderia ajudar nesse sentido também, ajudar a formar profissionais para atuar nessa área. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Fundamental. Acho que ajudar a formar profissionais nessa área. O senhor falou sobre 3 áreas, se eu não me engano, saúde, transporte coletivo e falta de água. Quais são os desafios para o próximo prefeito que vão ter repercussão no trabalho da Câmara, que o senhor acha? São esses 3 assuntos? O que mais o senhor tem preocupação para o futuro de Blumenau, para o próximo mandato do prefeito e dos vereadores? A cidade de Blumenau não para de crescer, né? São os mais diversos problemas. A gente tem problemas na mobilidade urbana, a gente tem tantos problemas que realmente o tempo aqui seria curto para a gente tratar de cada um. Mas eu citei 3 áreas, por exemplo. O transporte público, de fato, hoje é lamentável, né? Nós tivemos uma época em Blumenau que nós tínhamos linha Alpineira, linha Madrugueira, Vermelhinho, tínhamos o Domingo Livre, enfim, o transporte era referência. E hoje linhas e horários foram cortados. Domingo, por exemplo, 7 horas da noite, não tem mais ônibus. Eu, às vezes, até brinco com o vereador Jovino. Jovino, os irmãos vão para a igreja e não voltam mais, né? Vão ter que ir de Uber, dar um jeito, porque o culto não acaba às 7 horas, começa às 7 horas. Como é que volta para casa? Então, assim, é um absurdo. As pessoas que trabalham no shopping, que trabalham nos mais diversos, né, hospitais, enfim, é uma vergonha a situação do transporte público. Cortaram as linhas e horários dos morros. Eu que conheço essa realidade, né, lá no Morro da Garuva, no Dona Edith, enfim, na Emil Vempt, nas mais diversas comunidades carentes do nosso município, não tem mais ônibus. Então, assim, o povo, o transporte público, lógico, se tu não ofertar o transporte público, como é que vai ter demanda? Não tem demanda, porque o ônibus não passa na comunidade, não passa lá no morro, não passa é difícil. Então, o transporte público é um dos problemas sérios. A saúde é outro problema que eu, como tenho dedicado boa parte também do meu mandato à área da saúde, tenho convivido com essa realidade. Então, eu busco participar, ou quando eu não possível, a minha assessoria em várias reuniões de conselhos locais de saúde, né, nas comunidades, né, inclusive as mais recentes agora, não sei se você acompanhou, as polêmicas na região sul da cidade,
aquela questão que envolve o SF Frei João Maria lá no bairro da Glória, aquela questão que a comunidade fez protesto, reivindicação, está sugerindo eles, de repente, ir para o CSU Garcia. Teve uma reunião grande, inclusive, na Igreja Luterana, lá na Rua Amazonas, mais de 100 pessoas presentes, o pessoal está indignado, né? E são unidades de saúde precárias, aquela questão da falta de médico, falta de profissionais, né? Agentes de saúde, enfim, equipes incompletas, falta de sala de vacina, tem mais diversos problemas. Então, é algo que a próxima administração tem que melhorar, porque esse negócio de dizer saúde, educação, não sei o que, prioridade, mas prioridade só no discurso político. Quando está lá para fazer acontecer, a gente está aí vivendo a problemática aí, as coisas e as soluções não acontecem. E a falta de água que eu citei aqui, repito, é um absurdo, né? Nós aprovamos empréstimos, financiamentos, uma série de questões, nós, vereadores, fizemos a nossa parte e nós não estamos vendo sair da gaveta, né? Pelo contrário, o que a gente vê são notícias, volta e meia aí, inclusive nesse meio de comunicação aqui, né, os escândalos envolvendo Samay, aí, corrupção, enfim e tal, uma série de coisas negativas com relação ao Samay. Nós precisamos de água na torneira, as pessoas pagam e não pagam pouco, né? Água é essencial, água é vida, né? As pessoas trabalham o dia inteiro, chegam cansadas, não tem como tomar um banho, a louça amontoada na pia, roupa para lavar, não tem água nem para fazer comida, né? Inclusive como eu vivencio na minha própria casa. Então, assim, não tem condições. São 3 áreas, mas eu podia falar de várias outras, né? Regularização fundiária, eu tenho batido muito, o povo precisa avançar essa questão. Tem municípios fazendo projetos, entregando 500, 1.000 e poucas escrituras a cada vez que faz um trabalho de regularização fundiária. Municípios pequenos aqui da nossa região. E Blumenau, às vezes, comemora quando chama lá para receber 2, 3 escrituras, faz um auê, chama lá no gabinete lá para entregar 2, 3 escrituras. É uma vergonha, nós temos que avançar nessa questão, né? Porque é bom para as pessoas, ótimo para as pessoas que precisam daquela dignidade de ter regularizado a sua situação, mas muito melhor para o poder público, que vai poder arrecadar também. As pessoas querem contribuir, querem pagar o IPTU, querem pagar o imposto. Então, assim, todos vão ganhar. O município vai ganhar e o cidadão vai ganhar tendo a dignidade de ter o seu endereço, de ter o CEP, o número na sua casa, ter a dignidade de poder regularizar suas coisas. Qual é a sua expectativa para a votação do PT em Blumenau, começando pela Câmara de Vereadores? Tem uma avaliação que em 2022 foi um resultado relativamente bom, mas se a gente pegar as 2 últimas eleições municipais, o desempenho do Partido dos Trabalhadores foi muito ruim. Se repetir 2020, claro, o contexto era outro, não elege ninguém. Qual é a sua expectativa? A expectativa é que a gente possa mudar esse quadro, né? Eu acho que é possível, né, a gente não só manter uma cadeira de vereadores, mas a gente pelo menos conquistar mais uma cadeira. É isso que a gente espera, né? E a gente sente isso um pouco nas ruas também. As pessoas, né, muitas pessoas já mudaram de opinião, né, já tiraram, como é que eu vou colocar aqui, ideias que tinham, talvez muitas delas relacionadas a toda esse mundo do fake news que existiu, a tudo isso que a gente vivenciou aí, né, nos últimos tempos, e acredito que a gente pode avançar sim. A gente tem mostrado o quanto é importante ter representação do Partido dos Trabalhadores. O próprio mandato da deputada Ana Paula mostra isso, os recursos que ela tem trazido para Blumenau, né? O meu trabalho na Câmara de Vereadores mostra isso, o quanto é importante ter um vereador, né, do Partido dos Trabalhadores, defendendo os trabalhadores, defendendo o povo dos bairros da nossa cidade, trabalhando diuturnamente, né, em prol das pessoas. Então, né? Qual é a sua expectativa agora para o desempenho da chapa majoritária, né, que vai ser liderada pela deputada federal Ana Paula Lima? O senhor falou desse universo aí de fake news, desse universo, mas o senhor tem expectativa que realmente está mudando? Porque a gente percebe, essa semana aqui teve o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e é muito endeusado, todo mundo lutando para tirar fotos, selfies com o ex-presidente Bolsonaro. Então, ok, mas a gente não percebe isso no macro do eleitor, a gente está vendo que estar junto com o ex-presidente Bolsonaro é decisivo, independente do que a gestão do governo federal está fazendo pela região nesse 1 ano e meio. De fato, é incomparável, né, se a gente for, né, se for avaliar o que a gestão anterior fez e o que o atual governo federal tem feito, né? O próprio exemplo disso são os recursos que têm vindo através do PAC, para as mais diversas políticas públicas que haviam sido interrompidas, né? O Minha Casa Minha Vida, a questão na educação também, o avanço das obras da BR-470, enfim, é incomparável o que se fez anterior
e o que está se fazendo agora. Mas a gente tem essa dificuldade, eu acho, Alexandre, que uma dificuldade grande que o PT tem é na comunicação do que ele faz. Eu acho que o PT peca, erra na questão de comunicar mais o que faz. O PT faz muita coisa, o governo federal está fazendo muita coisa, mas nós não estamos conseguindo alcançar, em termos de comunicação ao povo brasileiro, tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer a nível de Brasil nas mais diversas áreas. Então, assim, pecamos a nível federal, estadual e local também, porque assim tem muitas coisas que a gente tem trazido para o Blumenau e muitas vezes sequer a gente consegue colocar na imprensa, né? Quantos meios de comunicação já informaram a população dos recursos que a deputada Ana Paula trouxe? Poucos. Né? A gente tem essa dificuldade, a gente trouxe, através da deputada Ana Paula, recursos para o Hospital Santa Isabel, para o Hospital Misericórdia, para o Hospital Santo Antônio, para a Renal Vida, para obras de pavimentação, né? É 1 milhão para cá, 1 milhão para lá, agora recentemente para a região do Progresso, uma rua que há décadas o pessoal sonha com a pavimentação, a deputada Ana Paula trouxe 1 milhão e 800 agora para pavimentar aquela rua, está aí disponível para a prefeitura, são várias ações e o povo não fica sabendo. Se o povo ficar sabendo de tudo aquilo que a gente tem feito, vai ajudar em muito também na mudança desses pensamentos. Agora há pouco o senhor falou de uma situação que eu quero usar de gancho para a pergunta que eu vou lhe fazer agora. O senhor falou da questão do debate que em um determinado momento a Câmara fez sobre aborto. E para entrar na minha pergunta, como é ser um vereador petista numa Câmara como a nossa? É difícil. Porque mesmo a oposição ao atual governo é francamente contrária ao que o Partido dos Trabalhadores defende. Por exemplo, os dois vereadores do Partido Novo. Ali o senhor tem muito embate também com eles. A gente tem alguns embates, né? Assim, eu tenho, nesses 2 mandatos aí que estou sozinho na Câmara de Vereadores, né? Graças a Deus a gente tem conseguido ter um bom relacionamento com todos os vereadores, né? Eu também busco ser muito equilibrado, muito coerente, busco focar no meu trabalho, né? Você acompanha o meu trabalho, com certeza já percebeu que eu não fico, né, entrando em bola dividida, entrando em confusões que não vão acrescentar nada, né? Eu tenho buscado focar naquilo que interessa para a população, naquilo que de alguma forma eu posso somar, contribuir para melhorar a vida das pessoas e para melhorar a nossa cidade. É claro que muitas vezes tem os embates, tem as questões ideológicas, né? E obviamente como estou sozinho lá, né, a carga fica mais pesada. Mas enfim, muitas vezes também eu busco tomar o cuidado, né, de não entrar como se diz como a gente fala, né, na garateia que alguém joga para a gente cair para criar discurso, né, lá para o determinado público daquele vereador ou daquela vereadora que quer jogar para a plateia. Então, muitas vezes eu deixo passar batido e continuo focando no meu trabalho, porque eu sei que aquela discussão é inócua, aquela discussão não vai acrescentar em nada, enfim, então eu busco focar no trabalho. Vereador, eu vou lhe fazer uma pergunta que lhe gera algumas críticas internas dentro do Partido dos Trabalhadores. Se o senhor é base da administração municipal, da administração Mar, ou o senhor é oposição? Porque falam muito que o senhor também tem cargos indicados na prefeitura, que é uma prática normal, corriqueira na política, não há juízo de valor sobre isso. Mas falam que o senhor está, em determinados momentos, alinhados com o governo. O que o senhor tem a falar sobre isso? De forma alguma, Alexandre, eu tenho buscado fazer um trabalho equilibrado. Eu não vou fazer oposição por oposição pessoal ou meramente partidária. Quando eu entender que algo é bom para a população, é assim que eu tenho trabalhado. Tanto é que nos últimos tempos agora eu tenho feito críticas duras, né, e incisivas nas mais diversas áreas. Ontem, inclusive, na sessão, na área da regularização fundiária, né, falei duramente sobre essas questões, tenho falado sobre a questão da falta de água, dos problemas de saúde nos últimos dias também, enfim, dos mais diversos problemas. Tenho sido muito duro nas minhas críticas, no sentido de realmente exigir soluções e cobrar soluções para esses problemas. Então, aquilo que for positivo, a gente vai aprovar um projeto que vai para a área da educação, que vai atender escolas, vai atender a rede pública de ensino, vai melhorar a educação, ou vai realizar uma obra lá na comunidade, qualquer coisa que for bom para a população vai ter o meu apoio, vai ter o meu voto, mas aquilo que é problema, eu sou oposição, em especial aos problemas da cidade. Mas só tem cargos indicados na prefeitura? Tem pessoas a administração que já trabalharam comigo, que a administração entendeu que poderia ser convidadas, e como tem hoje, inclusive, hoje tem pessoas no meu mandato que são sondadas para saírem do meu gabinete, do meu mandato, para trabalhar na prefeitura. E se eles entenderem que devem aceitar essa proposta, o que eu vou fazer? Então, estão livres para aceitar a proposta para trabalhar onde eles quiserem.
Vereador Adriano Pereira, vereador por 3 mandatos, candidato à reeleição para um 4º mandato pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela entrevista, boa sorte na tua empreitada. Alexandre, obrigado pelo espaço. Quero dizer que a gente é pré-candidato a vereador, né? A gente já falei os motivos do porquê a gente quer continuar trabalhando, né? Buscar o 4º mandato, mas deixar o nosso gabinete à disposição, lá no primeiro andar, na Câmara de Vereadores, sala 110, né? Estamos à disposição. O meu WhatsApp, que é 24 horas, disponível, né? Sempre o mesmo número, não é aquele que fica mudando quando o povo acaba descobrindo demais o número, vai lá e troca o chip. É sempre o mesmo número, 47-9194-6499. 47-9194-6499. A gente está aí à disposição para ouvir as demandas, as reivindicações, as sugestões, as críticas construtivas e para somar. O nosso gabinete sempre de portas abertas, lá com a nossa assessoria também. Alexandre, inclusive, você está devendo uma visita para a gente, lá tomar um cafezinho, né? Enfim, é isso. Vereador Adriano Pereira, um vereador do povo, que trabalha para o povo e quer continuar sempre mantendo essa forma de trabalhar. Eu sou um vereador que antes de entrar na política, Alexandre, eu fiz um propósito. Quando eu era líder comunitário, eu via aqueles políticos que só apareciam na véspera da eleição na minha comunidade. Aquilo me incomodava, aquilo me irritava. Eu confesso que me irritava. Poxa, a gente está aqui trabalhando, a gente tem, né, e os caras aparecem aqui só em véspera da eleição. Eu disse, quando eu for político, se eu for político, eu vou fazer diferente. Eu quero estar sempre presente na comunidade. Vamos poder fazer críticas, porque eu não gosto de PT, podem fazer várias críticas com relação a mim, menos que eu não sou um vereador que trabalha, que veste a camisa e que está presente todos os dias na comunidade, nos 35 bairros. Eu fiz esse propósito e, graças a Deus, é um dos propósitos primordiais que eu tenho cumprido durante toda essa caminhada, né, onde eu já fiz aí mais de 10 mil indicações, mais de 5 mil requerimentos, mais de 200 projetos de lei, enfim, tenho produzido muito em todos os sentidos, em todas as áreas. Vereador, mais uma vez, obrigado. E assim o Informe Blumenau Entrevista encerra essa rodada com os vereadores pré-candidatos à reeleição, ainda com um ponto de interrogação. A vereadora Silmara Miguel, do PSD, que ainda está definindo se vai ser candidata a vice ou candidata à reeleição. Em qualquer uma dessas circunstâncias, nós vamos ouvi-la com a decisão que ela tomar. Deixando claro também que 2 vereadores optaram por não dar entrevista, que são os vereadores Emanuel dos Santos, Tuca, e Diego Nazato, do Partido Novo, por questões que cabe a eles responder, mas o espaço foi aberto para eles, foi comunicado via assessoria, comunicado via assessores. O Informe Blumenau teve o intuito com essas entrevistas de abrir espaço para todos os vereadores de todos os partidos, para que tivesse pelo menos uma linha, um panorama de candidatos a essa eleição em Blumenau, para que você, eleitor, decida de forma soberana lá em outubro. Um grande abraço, até a próxima.